Como construir um excelente plano de tratamento? Bem-vindos ao Lab Psicologia, aqui você encontra ciência aplicada e descomplicada. Eu sou Manuela, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu vou conversar com vocês sobre prática clínica. Bom plano de tratamento ele é construído por várias etapas. A primeira delas é uma excelente anamnese. Você precisa ter paciência para ouvir. O que eu observo de muitos profissionais? Vocês gostam de já pegar toda aquela anamnese que tem que ter todas as perguntas e você fica ansioso para que o paciente vá falando e ele tem que dizer todas as informações que está ali. Você se concentra mais no roteiro de perguntas do que em ouvir o paciente, do que em construir o raciocínio clínico. Então, entenda que nessa hora está sendo concedido para você uma narrativa do caso, onde você vai entender os antecedentes, o que aconteceu, esse histórico de vida, esse modelo parental a partir do que os pais falam para você, assim como você vai estar entendendo, pegando dados sobre o comportamento da criança ou do adolescente e o que traz aquela família ali. Então, um excelente plano de tratamento ele vai começar com uma boa anamnese, que pode durar mais de uma sessão. Você pode colocar escalas, documentos complementares, para que você tenha realmente uma visão muito ampla do caso. Agora, qual é um dos grandes pontos problema dos psicólogos, dos terapeutas nessa hora? É que muitas vezes você fica na superfície do que os pais lhe falam. Então, por exemplo, o Joãozinho é muito impulsivo, a Maria ela é muito irritada. Esses conceitos, eles precisam virar prática, eles precisam ser exemplificados. Então, o que é essa impulsividade? Não, o Joãozinho, quando a irmã dele briga com ele, ele já bate, ele não sabe explicar o que ele sente. Ele pega alimentos toda hora, quando ele tá ansioso, quando vai ter alguma coisa que vai acontecer que ele gosta, ou quando ele tem um dia ruim. Então, você vai começando a traduzir o conceito. Você não fica só na superfície ali. É o exemplo do dia a dia que vai te ajudar a entender aonde que você vai atuar, o que você vai fazer, que sugestões você vai dar. Então anota isso daí porque tem aqui pontos importantes para você estruturar o seu plano de tratamento. Então vamos lá utilizar as metas SMART para esse momento. O teu plano de tratamento ele tem que ter um objetivo que seja específico, conforme eu estava falando agora há pouco. Então, ele é muito impulsivo, ele é muito raivoso, ele é muito triste. O que é isso na prática? Ele chega, nunca brinca, não quer fazer amigos, vai para um aniversário e não fala com ninguém. Então, você precisa visualizar onde que está essa queixa da família. Outro ponto é a importância de ser algo mensurável. Então, por exemplo, Manu, a Mariazinha faz birras 5 vezes na semana. Todo dia de aula ela faz birra. Ou só aos finais de semana, quando eu estou mais tempo em casa, minha filha fica mais irritada, ela me chama, ela me puxa de uma vez para eu brincar com ela. É muito importante que você mensure, porque a infância ela vai ter muitos desafios a todo momento. São muitas fases, a infância é muito heterogênea. Uma criança que às vezes é mais tranquila ali nos primeiros 3 anos, ela pode passar a ficar mais irritadiça. O ser humano ele não é algo programável numa linha única. Vão acontecendo coisas, o sujeito vai vivendo situações e isso vai formando. Pode viver possíveis traumas, pode viver uma mudança brusca de ambiente, de pessoa que convivia e isso vai estruturando essa mente. Então a criança, ou o adolescente, eles nunca vão ser fruto de algo que é só um efeito, certo? São vários outros. E aí você precisa ter essa compreensão ampla, mas também mensurar o que para a família é um problema. Porque de repente eles podem estar com expectativa irreal de que aquela criança vai entrar no seu consultório e vai sair 100% bem, quando na verdade isso é impossível quando a gente fala de criança e adolescente que está vivendo várias etapas, um corpo em desenvolvimento, hormônios, neurotransmissores. Inclusive, até é uma coisa que eu falo muito para os pais, me preocupa muito mais quando uma criança ela é muito quietinha, quando ela é muito parada. Que para algumas famílias isso seria o sonho de criança, aquela criança que não dá trabalho, que faz tudo da rotina, que escova o dente na hora que mandam, que toma banho na hora que dizem. Só que isso, para nós, uma criança que também não se manifesta, que não fala muito suas vontades, seus desejos, ela também pode estar dando indícios de sofrimento psíquico. Então, anota esse outro ponto. O seu
plano de tratamento, ele tem que ter objetivos mensuráveis. Você tem que sentar com essa família daqui 3 meses, 6 meses e você conseguir visualizar se aquela birra que acontecia todo dia por motivo X e Y, ela teve uma redução ou não. Isso vai te ajudar a guiar para saber se tu tá com o teu plano de tratamento no rumo certo. O outro ponto é que o teu plano de tratamento, ele tem objetivos que sejam alcançáveis. Por isso que, às vezes, um diagnóstico ou entender melhor sobre a sintomatologia da criança faz toda a diferença, porque nós clínicos sabemos que alguns diagnósticos vão ter prognósticos mais complexos. Então, por exemplo, uma criança que tem diagnóstico de autismo, nível de suporte 3. Baseado na ciência, na evidência que nós temos, a gente sabe que essa criança vai sim conseguir alcançar muitas coisas, principalmente se ela fizer as terapias conforme for orientado. Mas a gente também sabe que receber um diagnóstico de autismo nível de suporte 3 é entender que vão ter também desafios de longo prazo, que vão necessitar esse suporte, que vão necessitar essa ajuda. Então, definir se um objetivo é alcançável ou não junto daquela família, junto daquela criança, é uma honestidade sua como profissional. Saber até onde que vocês vão, o que você pode esperar. Aí você pode dizer, Manu, mas cada caso nos surpreende. Exatamente, cada caso nos surpreende. Mas é importante que você entenda que às vezes as famílias vão te demandar algo, só que na prática você sabe que esse algo é inalcançável. Por exemplo, uma criança que faz tudo na hora que mandam, uma criança que é sempre educadinha, que nunca faz nada fora da linha. A gente já sabe que esse é um objetivo inalcançável em terapia, porque crianças são crianças. Então essa clareza na comunicação com as famílias é fundamental. O que você está desejando aqui, que você está me trazendo no consultório de psicologia, você, pai e mãe, isso é alcançável dentro do conhecimento que a gente tem de infância? Então a partir daí você vai ter clareza na comunicação com os pais. Outro ponto para o plano de tratamento é você ver se o que essa família está te trazendo, o que eles querem que aconteça, é relevante para aquele momento da criança. Então, o que é muito comum no nosso consultório? Que, por exemplo, a família nos chega com uma demanda. Manu, eu quero que minha filha pare de chupar o dedo. Ela já tem 8 anos, ainda chupa o dedo. Aí você vai atender a criança e você percebe que ela tem muitas demandas emocionais, que ela tem dificuldade de se separar dos pais, que ela tem dificuldade de fazer amigos, que ela tem carência em habilidades sociais. Então, nesse momento, quando você for ter o feedback com os pais, você vai trazer o que é relevante ali. Olha, vocês me trouxeram como demanda central o desfraude, ou que a criança deixe de chupar a chupeta, ou que a criança deixe de dormir no quarto com vocês. Só que vem cá, o que o teu filho está passando no momento? É isso, isso, isso e isso. Então, o que é mais relevante a gente focar? Ficar fazendo intervenções e técnicas voltadas só para essa retirada da chupeta? Ou entender que essa criança carece de outras habilidades socioemocionais que merecem esse destaque? Então, avalie o que de fato é relevante. Nem sempre você vai concordar com os pais. E aí é muito importante que você também seja um profissional que se posicione. Por isso que a ciência deve nos acompanhar, porque ela dá uma boa base do que você pode esperar naquela idade, do que as evidências apontam como algo que está tendo sucesso, que está tendo bom retorno com aquele quadro clínico que é similar ao do seu paciente. Então, tudo isso vai dando robustez para a tua prática, vai trazendo um olhar que é um olhar longe de achismo, longe de dados empíricos, mas o que vem se provando aí na ciência. E, por fim, é muito importante que você tenha temporalidade para as suas intervenções. Mas o que é isso, Manu? O que você está planejando? Você está reavaliando daqui a 3 meses, daqui a 6 meses? Você está retornando no teu plano de tratamento? Primeiro que o plano de tratamento ele é um plano vivo. Você vai mudando ele não é uma coisa estática, porque toda hora acontece algo na nossa vida. Claro que ele também não deve ser muito volátil, mas o plano de tratamento ele é realizado, ele é pensado a todo momento com essa criança, com essa família. Então ali é algo que está aberto a modificações. Diante disso, você tem que estar sempre retornando a esse planejamento, você tem que estar sempre avaliando ali como é que estão sendo as tuas estratégias e mensurando também, olha, a criança já está há 6 meses comigo, o que ela avançou até aqui? E para alguns profissionais isso é bem difícil porque fica algo meio intangível, por exemplo, Manu,
Eu não sei mensurar, assim, ele chegou com birra, mas eu não sei se tá fazendo, se não tá. Aplica um questionário, aplica uma escala, aplica uma vez, depois aplica daqui 6 meses, 8 meses, para você até mesmo ter um dado quantitativo para te ajudar. Então tenha também essa prerrogativa da temporalidade, de quanto em quanto tempo eu vou avaliar as metas, como é que vai ser isso na sua organização temporal, para que você não se perca. Então eu espero que essas dicas ajudem você a ter um plano de tratamento mais eficiente e que alcance mais transformação na vida das crianças, dos adolescentes e das famílias. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!